Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meyer Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Saudações a todos. Este é o segundo episódio da quarta temporada da série Transição Energética do Machado Meyer. Para este episódio, eu e minha sócia Maria Fernanda. Como vai, Maria Fernanda? Olá, Ana Karina, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar de volta aqui. Temos a grande satisfação de receber conosco Heloísa Borges, que é atualmente diretora de estudos de petróleo, gás natural e biocombustíveis da empresa de pesquisa energética EPE. A Heloísa tem um vasto currículo, né? Ela é doutora e mestre em economia pela UFRJ, pós-graduada em direito público pela UERJ, também graduada em direito pela UERJ e bacharel em economia pela UFRJ. Além de uma carreira atualmente na EPE, a Heloísa teve por mais de 20 anos na ANP, onde atuou em diferentes funções, né? Incluindo, por exemplo, a condução das rodadas de licitações da ANP nos anos 2018 e 2019 e também a modelagem e revisão dos editais e contratos de partilha entre 2017 e 2019. Seja muito bem-vinda, Heloísa. É um prazer ter você conosco hoje. Olá, Ana. Olá, Maria Fernanda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, gente. Heloísa, a EPE publicou em fevereiro de 2023 o relatório final dos trabalhos conduzidos no âmbito do Programa de Transição Energética, que foi desenvolvido em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Você poderia contar um pouco sobre como foi desenvolvido esse programa e quais as conclusões gerais desse relatório? E aí, na sua conclusão, você poderia comentar qual é a agenda da EPE para o ano de 2023 nesse contexto de transição energética? A série de podcast é sobre transição energética, mas para contar um pouco de como que surgiu essa ideia, eu vou ter que dar um passo atrás e falar um pouco sobre como que a gente vem trabalhando com transição energética. A análise da questão da transição energética já está presente no planejamento energético há algum tempo, muito porque se a gente olha o debate do combate às mudanças climáticas, o combate às mudanças climáticas, o efeito, o esforço global que a gente vem fazendo passa pela alteração da nossa matriz energética, na direção de uma matriz com menores emissões de gases de efeito estufa. E a EPE, no seu papel de planejamento energético, a gente faz dois grandes estudos, a gente faz vários estudos, mas eu vou citar dois grandes estudos. O plano decenal de energia, que olha a evolução das nossas indústrias de energia no cenário de 10 anos, e o plano nacional de energia, que olha mais adiante o cenário de 30 anos. No último Plano Nacional de Energia publicado, o PNE 2050, que olhava ali de 2020 até 2050, como estava evoluindo a nossa matriz energética, as nossas indústrias de energia, a gente já vinha analisando a transição energética como uma questão transversal ao nosso próprio cenário de futuro energético do Brasil. E aí, a partir do segundo semestre de 2020, a gente desenvolveu um programa junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE, para criar um fórum para discutir cenários de transição energética de longo prazo para o Brasil, desenvolver cenários de energia de longo prazo a partir de um fórum independente e neutro. Então, a nossa visão não era, direcionar o estudo, era como que eu construo cenários neutros, sólidos, sóbrios, que ajudem o planejamento energético a orientar o desenvolvimento do futuro do Brasil. E aí esse programa foi estruturado em 3 grandes fases. A gente começou numa fase que a gente chamou de divergência, então a gente mapeou as principais tendências, as principais incertezas, como foi ainda os efeitos da pandemia da Covid. Isso foi feito a partir de uma série de eventos virtuais. Convido aos ouvintes aqui do podcast, quem tiver interessado, pode assistir cada um desses workshops, e aí a gente debate as grandes questões que afetam os nossos cenários de transição energética. O que vai acontecer do ponto de vista geopolítico? Qual que é o futuro da nossa indústria? Qual que é o papel das cidades? Quais são as alternativas? Qual que é o papel da bioenergia? E a nossa indústria de óleo e gás? Quais são essas grandes questões norteadoras de uma construção de cenários? E a partir de mapear essas grandes questões norteadoras, a gente realizou vários diálogos
para identificar incertezas críticas, balizadores, e a partir disso a gente construiu 3 cenários de neutralidade líquida de carbono para o Brasil. O objetivo sempre foi construir cenários que nos permitissem enxergar quais são os caminhos para a neutralidade de carbono no Brasil. Então, como que a gente faz para o Brasil chegar lá em 2050 no famoso net zero, né? E aí a gente identificou 3 grandes caminhos. Normalmente, na construção de cenários, a gente constrói 3, né? Mas 3 grandes caminhos que identificassem trajetórias que possibilitariam o uso mais eficiente dos nossos recursos. E por que que isso é transformador? Porque quando a gente olha os cenários internacionais, eles estão olhando a partir de um outro ponto de partida. O ponto de partida é a disponibilidade de recursos, a disponibilidade de tecnologia e as necessidades energéticas de outras nações que não o Brasil. Então, a gente quis fazer um trabalho que olhasse isso a partir do Brasil e construísse de forma independente e aberta um cenário eficiente para o Brasil, mas que ainda assim nos chegasse a tal da neutralidade de carbono. Muito bacana, Heloísa. Então, vou te provocar um pouco mais nessa linha. Se você pudesse comentar muito brevemente, né, enfim, quais foram esses 3 cenários de neutralidade líquida que foram identificados, né, com base nesse estudo amplo, e em especial, talvez, nesse sentido, falar um pouquinho, a gente ouve muito se falar, né, de vantagens competitivas no Brasil, em relação ao tema da transição, que o Brasil não pode perder esse bonde, né, que ele deve explorar de uma maneira estratégica as potencialidades que ele tem. Então, se você pudesse falar um pouquinho quais são esses cenários e, na tua visão, quais são esses caminhos que o Brasil deve explorar, né, nesse lugar da transição energética, buscando uma posição de liderança, buscando uma, né, enfim, ter um papel relevante e aproveitar ao máximo, né, a potencialidade que o país tem. O primeiro cenário que a gente construiu foi um cenário que a gente chamou de Transição Brasil, o que a gente chama de uma trajetória ótima, custo-eficiente para a neutralidade líquida de carbono em 2050. O que quer dizer isso? Com base nos compromissos assumidos pelo Brasil, com base nos nossos recursos energéticos, no nosso conhecimento tecnológico e nas expectativas de custo de cada tecnologia que a gente tem, qual que é a melhor forma do Brasil atingir a neutralidade líquida de carbono. Aí, em seguida, a gente fez uma trajetória que a gente chama de transição alternativa. Ou seja, e se é o famoso what if, né? E se aquela trajetória tecnológica não der certo? E se determinadas tecnologias não avançarem e eu não tiver aquilo à minha disposição? Qual que é a minha alternativa para ainda assim atingir a neutralidade líquida de carbono? E aí, considerando tanto os impactos da própria mudança climática, então, por exemplo, estou até dando um spoiler, mas na nossa transição ótima, a bioenergia tem um papel super relevante. E se os efeitos da mudança climática prejudicarem a nossa trajetória na bioenergia? E se algumas tecnologias, como por exemplo a captura de carbono, não se desenvolverem da forma esperada? O que a gente faz? Nossa transição alternativa é um pouco esse, o que a gente faz para ainda assim atingir o net zero em 2050. E aí a gente fez um terceiro cenário que é bastante inovador, porque ele chama transição global e ele olha de uma forma muito, muito responsável também qual a contribuição que o Brasil pode dar em um mundo que pretende limitar o aumento médio da temperatura global em até 1,5 graus Celsius. Ou seja, não só para resolver um problema que é um problema global, não basta o Brasil entregar sua transição. O mundo tem que entregar essa redução de emissões. O mundo tem que atingir as suas metas. Então, o que o Brasil pode fazer adicionalmente para colaborar com essa transição global? Como o Brasil pode fazer para colaborar com essa transição global? E aí, a gente tem algumas conclusões importantes. A primeira, na verdade, não é bem uma conclusão, mas é um ponto de partida que é super relevante para a gente entender a diferença do Brasil e do nosso cenário para os cenários que a gente tradicionalmente vê aí de empresas, de instituições internacionais. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o perfil de emissões no Brasil, ele é completamente distinto do perfil global. Então, enquanto na maior parte do mundo, 76% das emissões líquidas de gases de efeito estufa provém da energia, do uso e da produção de energia, no Brasil, isso é só 31%. Então, por que tantos
se fala em transição energética no debate de combate às mudanças climáticas e redução de emissões? Porque na média global, a principal fonte de emissões é a produção e uso de energia. Só que isso não é verdade para o Brasil. No Brasil, só 1/3 das nossas emissões decorrem desses setores. E 62% decorrem do que a gente chama de uso da terra e agricultura. No resto do mundo, o uso da terra só responde por 15% das emissões. Isso explica o foco que a grande parte dos cenários internacionais dá na questão energética. Mas isso representa também uma vantagem para o Brasil. Por quê? Porque a gente espera aumentar a nossa demanda energética, a gente precisa aumentar a nossa demanda energética e a gente já tem uma matriz energética muito limpa. Então a gente não precisa, não é que a gente não precise se preocupar tanto com a transição energética, é que a gente já fez a nossa transição energética. A gente já está onde o resto do mundo quer chegar. E aí, a partir daí, a gente olha a nossa matriz energética para a gente atingir a neutralidade de carbono. Olhando a transição energética, o esforço que a gente tem que fazer um esforço, mas a gente ainda permanece com mais alternativas do que outros países. Porque a gente dispõe de recursos, a gente dispõe não só de grandes reservas de petróleo e gás natural, a gente dispõe de um potencial de hidroeletricidade muito grande, a gente dispõe de um potencial solar muito grande, a gente dispõe de um potencial eólico gigantesco, a gente dispõe de potencial de bioenergia. O problema do Brasil é gerenciar a abundância da melhor forma possível, ao contrário de outros países que têm que gerenciar a escassez. Ou seja, diante da escassez de recursos, como que eles fazem para garantir energia ao menor custo possível e nas menores emissões, com a menor quantidade de emissões possível? O Brasil não tem esse problema. A gente dispõe de recursos, então a gente está gerenciando uma abundância de recursos. E aí, quando a gente olha a evolução da nossa trajetória, digamos, energética rumo à neutralidade, a gente tem alguns recados. Nesse cenário que a gente fez, a gente mostra que a gente não tem no modelo uma solução tecnicamente viável e realista para atingir a neutralidade de emissões em 2050, sem que o desmatamento ilegal seja zerado até o final dessa década. Isso é uma condição necessária para a neutralidade, para o Brasil atingir o tal do net zero em 2050. Se a gente não faz isso, o custo econômico em termos de compensação que o Brasil tem que fazer para atingir os compromissos assumidos na nossa NDC supera os 3 trilhões de dólares. Então, a gente não tem a opção de não fazer nada. E a gente segue do ponto de vista energético, uma matriz energética que aumenta muito. A nossa demanda de energia, ela passa dos atuais 268, 270 milhões de toneladas equivalentes de petróleo em 2030 para cerca de 400 milhões em 2050. Então, em um cenário bastante conservador de crescimento econômico, a gente quase que dobra o nosso consumo energético. As fontes renováveis, elas crescem, elas superam a participação, elas chegam a mais de 70% da nossa demanda de energia primária. Hoje, as fontes renováveis estão em torno de 50%. Então, a gente ganha espaço para as energias renováveis, com um destaque muito grande para a biomassa. A fonte que percentualmente ganha mais espaço na nossa matriz energética em um cenário de transição eficiente para o Brasil é a biomassa. Depois vem a eólica e a solar. O óleo e o gás no Brasil, eles acabam reduzindo um pouco a participação percentual na nossa matriz, lembrando que a gente está falando de percentual. Em termos absolutos, a gente ainda consome bastante hidrocarbonetos, mas é interessante a gente notar que para o nosso setor de óleo e gás, a gente tem uma tremenda oportunidade identificada no cenário que a gente chama de transição global. Então, apesar do nosso consumo percentual de hidrocarbonetos reduzir, a gente aumenta a nossa produção de petróleo. E por que isso acontece? Porque o petróleo brasileiro ajuda a descarbonizar
o mundo. O nosso petróleo ele tem o que a gente chama de tripla resiliência. Ele tem uma resiliência técnica, ele tem uma resiliência econômica e ele tem uma resiliência ambiental. Quer dizer isso, as nossas jazidas são altamente produtivas, a gente consegue produzir petróleo de forma bastante competitiva, então o nosso preço de break-even dos nossos barris, ele é bastante competitivo no cenário internacional e, do ponto de vista ambiental, ele é resiliente porque a gente produz petróleo com uma intensidade de carbono de emissões muito baixa. Hoje, a média mundial é de 22 kg de CO2 por barril de óleo equivalente produzido, sendo que a gente tem petróleo sendo produzido com emissões de 200 kg de CO2 por barril, ou seja, você ventila tudo, você polui, é uma produção de petróleo muito pouco sustentável. O Brasil já produz um barril de petróleo, na média, é de 15 quilos de CO2, ou seja, já é menor do que a média global. O pré-sal chega a 10 quilos de CO2. A gente tem projetos entrando hoje no pipeline de produção do Brasil que conseguem chegar a 5 quilos de CO2 por barril. Isso é extremamente eficiente. E aí, o que acontece? Como no cenário global o petróleo continua sendo um vetor importante para atender a segurança energética de vários países ao longo dessa transição, o Brasil produzir petróleo com uma menor intensidade de carbono ajuda o mundo a descarbonizar. Então, acontece uma coisa interessante. Na nossa matriz energética, percentualmente, a gente reduz o petróleo, de novo, com um crescimento, um destaque muito grande para a biomassa, mas quando a gente olha a nossa produção total, a oferta total de energia, a gente produz mais petróleo. A gente sai dos nossos 4 milhões de barris dia, chega a 5 milhões já no final dessa década. A nossa expectativa é que o Brasil pode chegar até a 6 milhões de barris dia produzidos no cenário 2040, 2050. Muito interessante, Luísa. Então, mesmo no cenário, né, de transição, a gente poderia continuar a ter, né, algumas fontes fósseis contribuindo, sim, para, né, a neutralidade líquida, a descarbonização de um futuro. Essa linha, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente fala, né, de transição, também não podemos deixar de falar de novas fronteiras tecnológicas, de inovação, de tecnologia, enfim. Como é que você vê o Brasil hoje, quando a gente fala de Brasil, né, e quando a gente fala de futuro? Certamente a gente tem uma matriz energética, como você comentou, né, enfim, admirável, a presença de muitas fontes renováveis, mas também a gente tem que olhar para o futuro, né, enfim. E como é que você vê essa interação entre presente, que a gente tem já uma fonte, né, um segmento de renováveis muito forte, muito representativo, frente ao futuro, frente às fontes que devem vir, né? A gente fala muito de hidrogênio, a gente fala muito de biogás, eólico offshore, se discute muito o momento de entrada dessas fontes na matriz energética, o quanto que se precisa delas, em qual horizonte elas vão ser necessárias. Então, eu queria te ouvir também um pouquinho sobre essa questão das novas fronteiras de tecnologia, quando a gente fala de geração de energia, e não só geração de energia, mas como, enfim, suprimento, né, da demanda de energia, mais globalmente falando. Excelente pergunta, Ana. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente está falando de uma combinação de fontes. A estratégia ótima para o Brasil é ter todas as fontes. Eu quero todas elas na minha matriz energética, entrando de forma competitiva e eficiente. Hoje, a gente já vê isso, e quando a gente vê mudança de matriz energética, o que a gente está falando é o quê? Justamente esse shift, essa composição. A solar e a eólica aumentaram bastante a representatividade na geração elétrica. Se a gente for pensar lá no início do Proinfa, quando a gente precisou lançar um programa específico para incentivar a geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis, olha quanto que a gente podia imaginar que hoje a geração elétrica e solar já estaria extremamente competitiva, ela já é competitiva, já é viável e ainda contribui bastante para a segurança energética do Brasil. Bom, quando a gente olha as próximas fontes, nesse nosso cenário de transição eficiente, a gente teve alguns insights
sites. É importante a gente lembrar que todos eles entram. Então, por exemplo, os biocombustíveis avançam muito, tanto os convencionais, mas principalmente os combustíveis avançados. Lá no final do período, eles entram bastante, ajudando a atender a demanda de segmentos difíceis de descarbonização, como transporte de carga, aéreo, marítimo. Então, eu estou falando aí combustíveis sustentáveis de aviação, combustíveis marítimos de baixo carbono. O biometano, ele se mostrou uma fonte importantíssima para o atendimento das metas climáticas. O biometano, ele descarboniza o gás natural, ele permite que a gente aproveite a infraestrutura do gás fóssil, ele potencializa, ele permite a gente aproveitar várias infraestruturas, ele permite, se você coloca uma captura de carbono, o biometano contabiliza emissões líquidas negativas, então ele ajuda a gente na questão da neutralidade. Então, o biometano, ele cresce bastante no Brasil. O hidrogênio, ele pode ser produzido a partir de várias fontes. É importante a gente entender que hoje a gente tem aí uma corrida tecnológica no hidrogênio e a posição do Brasil é uma posição agnóstica, é a posição de buscar um hidrogênio de baixo carbono, independente da rota tecnológica que vai ser produzida. Então, no nosso cenário, ele pode e deve ser produzido a partir de diversas fontes de energia, então eletricidade, gás natural, biomassa, eventualmente até a energia nuclear. E no cenário de transição ótima para o Brasil, ele é muito utilizado de forma indireta, muito para a produção de biocombustíveis avançados. E aí, num cenário de transição alternativa, que é aquele cenário onde, olha, se a nossa trajetória é ótima, a tecnologia não se desenvolver, ele entra bastante o hidrogênio, muito para exportação, tá? Então, o hidrogênio, ele aparece no cenário brasileiro dessas duas formas. É importante a gente lembrar que a eólica offshore, ela é uma fonte importante para o Brasil. A gente está olhando essa expansão para aproveitar as características do mar, mas ela também é uma fonte que ainda demora a entrar na matriz, né? Quando a gente olha o cenário de maturidade desses projetos, eles são projetos de longa maturidade que a gente tem que ainda entender o desenvolvimento da tecnologia, o regime de ventos e contar aí, né, aguardar um avanço na redução dos custos da eólica offshore. Hoje, os projetos que a gente está vendo, vários estão muito relacionados à produção de hidrogênio, né? Então, a geração elétrica a partir da eólica offshore para a produção de hidrogênio, mas a gente olha também o avanço da geração eólica na nossa matriz energética. É importante, de novo, eu vou reforçar, eu falei lá no início, mas eu vou reforçar aqui no final. A gente não vai ter uma solução one size fits all. A gente não vê uma bala de prata, uma única tecnologia. O que a gente vê é uma combinação de soluções que vão levar a gente para um futuro cada vez mais sustentável. Nossa, Heloísa, que aula! Eu acho que daria para a gente seguir aqui fazendo uma lista infinita de perguntas. Os temas são muito interessantes, eu já teria um monte, mas infelizmente a gente tem que caminhar aqui para a nossa conclusão. Então, para concluir, o que eu queria te perguntar, nesse tema de transição energética, nós, como Brasil, como país, estamos muito bem posicionados, precisamos aproveitar essa oportunidade, mas num viés um pouco mais social. Na sua visão, esse processo de transição energética tem o potencial de oferecer meios necessários para a democratização do acesso à energia? Excelente pergunta, Maria Fernanda. Esse é o debate que a gente está hoje. Ele tem os meios necessários, mas a gente tem uma obrigação, enquanto país, de fazer isso. Então, muito se debate hoje sobre a questão da transição justa, ou seja, da garantia de acesso à energia e a solução do problema que a gente denomina de pobreza energética. O que é pobreza energética? É a pessoa que ela tem acesso à energia, ou seja, a energia ela passa na porta da casa dela, mas ela não dispõe dos meios necessários para utilizar aquela energia de forma a impulsionar o seu próprio desenvolvimento econômico, seu próprio crescimento. Então, a gente está trabalhando muito no debate da transição justa e na construção de políticas públicas que tenham esse viés de inclusão social
de transição energética justa e de redução das desigualdades, até com recorte de gênero, com recorte de inclusão social. Um exemplo que eu dou para vocês, para os ouvintes, se quiserem ouvir, a nota técnica que a gente fez de hidrogênio azul lá na EPE, ou seja, o hidrogênio produzido a partir da reforma a vapor do gás natural com captura de carbono, ele teve em anexo um reporte com esse recorte de igualdade de gênero e inclusão social. A empresa contratada entregou esse recorte. Qual que é a ideia? Já que a gente está construindo uma cadeia, desenhando políticas públicas desde o início, já façamos isso com esse olhar. E esse é um objetivo declarado, importante e central desse governo. Muito legal, Heloísa. Acho que os temas aqui são bastante contemporâneos. É sempre bom ouvir você discursar sobre esse tema com essa paixão toda. É sempre bom aprender com as suas falas. Queria te agradecer muito a oportunidade e passar de volta para a Ana Karina para o encerramento do nosso episódio. Obrigada, Ana Karina, pela oportunidade. Muito obrigada, Maria Fernanda. Muito obrigada, Heloísa, pela sua gentil participação e pela brilhante exposição e comentários, né, do tema da transição. Nós desejamos, né, como Machado Meyer e eu também, Ana Karina, Maria Fernanda, desejamos a você muito e muito sucesso, mais sucesso ainda na EPE, né, enfim, ficamos muito felizes, né, de ver uma profissional tão competente, mulher liderando, né, esse tema da transição junto com as demais equipes, né, e enfim, diretores da EPE, mas parabéns mesmo e esperamos encontrar vocês em breve numa outra oportunidade. Olha, gente, será um prazer, podem sempre contar comigo. Parte do nosso trabalho enquanto servidor público é trazer cada vez mais informação para a sociedade. Então, sempre que precisarem, estou aqui presente. Muito obrigada, Heloísa, muito obrigada a todos e até o próximo episódio.